Obrigado. É muito sério para a gente brincar com uma coisa tão eterna que somos nós. E de verdade, eu comecei esse estudo a respeito de vinda de Jesus, como estava próximo. Já tem está indo acho que uns 4, 5 anos que eu estudo a respeito disso. E os últimos dias agora eu tenho estudado a respeito desses dois destinos eternos que o ser humano tem. E muitas pessoas passaram por arrebatamento de espíritos. Eu já assisti acho que uns 80, 100 pessoas que contaram, foram para o inferno, muitas foram para o inferno e para o céu, outras foram só para o céu. E são pessoas que nos seus testemunhos elas se entrelaçam, elas falam quase a mesma coisa, de como é terrível e de como é maravilhoso. Por quê? Não sei se vocês viram algumas declarações do Papa. O inferno não existe. Muitos cristãos pensam dessa maneira, por incrível que se pareça. Eu dou um jeito depois lá. Os satanistas pensam o quê? Os satanistas pensam, eu vou reinar com o diabo lá no inferno. E muitos cristãos se enganam, dizendo assim, não, é graça, é amor, na última hora eu peço perdão, eu vou levando a minha vida assim, e lá no final a gente se acerta. Jesus é amor, é misericórdia. Só que a graça não é para você pisar nela, é a possibilidade de você ser salvo. É muito diferente do que os cristãos têm levado. Então o que eu faço para estar preparado diante dessa realidade? Diante de todo ser humano, desde Adão, sempre teve a morte diante dele. Mas para nós temos duas coisas. Temos a morte ou o arrebatamento. E para isso, nós precisamos estar bem seguros. Primeira coisa, o que eu preciso fazer? Santificar a minha vida. A Bíblia faz um paralelo de vinda de Jesus e de arrebatamento, ou seja, de santificação. Dizendo assim, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a Bíblia fala para que nós venhamos subir, para se encontrar com Jesus como igreja, nós precisamos se santificar. Mas não é de qualquer maneira, precisamos dar atenção a 3 áreas da nossa vida. Santificar o nosso corpo. Tem muita gente que fala, não, mas santificar o meu corpo é só eu não ter nenhuma relação sexual ilícita. Não, não é só isso. Nós precisamos ter integridade, desde o nosso vestuário, até naquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos no nosso corpo. Tudo precisa ser completamente íntegro. A nossa alma também precisa ser íntegra em todas as suas comunicações, em todo o momento que nós estamos se relacionando com pessoas, com Deus. A santidade no nosso espírito também precisa. Então, esse versículo ele vai falar de santidade. E qual é o padrão de santidade de Deus? Eu tenho um pensamento que hoje o ser humano ele perdeu um pouco a noção do que é santidade. Até nós cristãos. Porque muita gente acha que santidade é uma coisa bem interna. Outros acham que é superficial. Mas santidade é tudo. É a nossa maneira de viver em tudo. No falar, no olhar, no ver, no viver. No se arrepender dos nossos pecados diariamente. Sabe, aquela oração de arrependimento, de quebrantamento, de pecado, sabe? Viver uma vida íntegra. Então é isso que esse texto vai falar. Nós precisamos santificar a nossa vida, porque sem a santificação ninguém virá a Deus. Eu tive uma única experiência com tudo isso que eu falei, estudando isso. Ano retrasado eu tive um sonho, e esse sonho eu saía na rua e estava tudo um azul escuro no céu, assim, bem escuro, e eu enxergava assim algumas bolas de luz subindo
E eu percebi que era o arrebatamento, eu fiquei apavorado. E eu. Aqueles 2 segundos parecia um ano. E eu ficava aqui, e de repente aconteceu comigo. Meu corpo se desintegrou em luz e subiu. E eu ouvi uma voz por detrás de mim assim, citando aquele versículo: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E de verdade esse versículo era para o momento que eu estava vivendo, eu precisava fazer esse conserto. Então a santificação é um item obrigatório para ser salvo. Além da questão de que nós precisamos, em primeiro lugar, nascer de novo. Essa é a primeira etapa, só que não é a única. Segunda coisa é que nós precisamos estar sempre orando. E esse versículo vai falar literalmente de arrebatamento, dizendo assim, ó: vigiai, portanto, em todo tempo orando. Essa oração é o alimento do azeite das vasilhas das virgens. Vigiai, portanto, em todo tempo orando, para que possais escapar de todos esses eventos que hão de acontecer. Que eventos? Da grande tribulação. E apresentar-vos em pé diante do Filho de Deus. Então, quem está caído, Deus sempre mandou levantar para ter um encontro com Deus. Agora, nesse momento aqui, quem estiver de pé sobe. Quem estiver sentado, caído, permanece. Terceiro, congregar. E por que congregar? Tem muita gente que fala: não, mas eu vou ser crente do YouTube, eu vou fazer as minhas orações em casa, né, eu vou ficar em casa e estou decepcionado com igrejas e assim por diante. Porém, é um mandamento de Deus se congregar. Faz parte de ser corpo, de ser noiva, de estar junto com as pessoas com o mesmo propósito. Dizendo assim, ó: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Não tem muita gente que abandona essa tradição. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Esse versículo está falando que quanto mais a gente vê sinais da vinda de Jesus, mais a gente já está na igreja. Mas não é de qualquer maneira: eu vou para a igreja como religioso. Mas não, é ir à igreja para estar celebrando, adorando, num propósito original e verdadeiro, que é da igreja se reunir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, o fato de congregar, ele é um fato muito importante. É como se uma brasa fosse tirado dos outros carvão que estão acesos e fosse colocado de lado. Qual que vai esfriar mais rápido? Foi separado. Estiver separada, certo? Então, o fato de nós congregarmos é estarmos unidos nesse mesmo propósito. Outra coisa é o ID de Jesus, que tem sido negligenciado por muitas pessoas. Ah, mas o pastor já está pregando, tem mensagem de monte na internet. Mas nada substitui esse corpo a corpo. Nada substitui essa palavra que nós podemos dar para uma pessoa que nós conhecemos, que topamos com ela, que encontramos ela no banco, como cliente, como patrão, no lugar que nós estivermos. Nós precisamos anunciar Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos anunciar Jesus ressuscitado e anunciarmos que Ele vai voltar. É isso que o povo precisa saber, que Jesus vai voltar. Esse evangelho de pregação e de urgência na questão de se voltar para Deus e Jesus voltará, está sendo pouco divulgado, né? Marcos 16:15 fala do id, pregar evangelho. E uma questão de não ir é um fato contrário, porque aí por que as pessoas não vão? Pela covardia. Muitas pessoas não querem se expor. Você é crente, mas não usa. E aí ela não quer pregar, porque ela não quer se expor. E aí o que a Bíblia fala a respeito de quem não prega? Covarde. A pessoa que se acovarda de falar de Jesus, ela está
Ela está indo contra o mandamento de Jesus que nós devemos amar o nosso próximo. O fato de você amar o seu próximo, eu quero ir para o céu, querer que a pessoa ali vá para o céu também. Então vou dar pelo menos a oportunidade de ela ouvir o Evangelho. Então a gente precisa entender a questão dos covardes, né? Que é exatamente cristãos que são 007. Né? Os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual. É fato que hoje em dia a internet ela tem contaminado os meios de comunicação, televisão, internet. Ela tem encontrado fraqueza no ser humano nessa área e as pessoas elas entram pelo caminho da pornografia virtual. Um congresso só de homens que o pastor Hernani Santos ele falou sobre esse tema e chamou na frente os homens que tinham problema com isso e queriam ser curados disso. Segundo ele, 90% daqueles homens foram na frente, cristãos. Então olha a quantidade que nós temos hoje em dia de cristãos que têm se perdido com isso. Então é importante, e não é só homens, né? Eu estou dando esse exemplo, mas não é só homens, são mulheres também, se perdido com essa questão da imoralidade sexual. Porque hoje em dia é muito fácil, você pega lá o celular, né, tá na sua mão, você apaga o histórico e fica tudo certo. Mas antigamente você precisava ir lá na banca, né, e comprar, se expor mais, né? Hoje em dia está bem mais fácil, porém bem mais complicado de sair, de ser liberto. Os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo, com fogo e enxofre, e essa é a segunda morte. Então, o propósito disso tudo é nós observarmos a nós mesmos, aquilo que nós estamos fazendo como cristãos. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele mesmo aprova. Eu acho que estou legal, mas está na condenação porque está fora da palavra de Deus. Então a Bíblia precisa ser lida, a gente precisa aproveitar esse tempo de leitura de Bíblia, de oração, de busca, para que a gente possa se santificar, se aperfeiçoar, mudar o nosso cristianismo, mudar os nossos olhos, mudar a nossa vida, a nossa palavra, tudo que nós temos, para que nós possamos estar preparados para subir. E terminamos com esse versículo que diz: aquele que dá testemunho dessas palavras afirma, com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém? Então, espero que vocês tenham absorvido, gostado desse conteúdo. O objetivo principal é se situar. A gente precisa se situar no tempo que nós estamos vivendo. Porque tem muitos cristãos que falam assim: Jesus não vai voltar nada. Tem muito tempo ainda. Tem muitas pessoas que não vêm para Cristo porque falam: não, quando eu ficar velho, eu tenho que curtir minha vida. Então é importante a gente estar aqui, que você pregue, que você diga, que você insista a tempo e fora do tempo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Convido você para nós estarmos fazendo uma oração. E aí você pode, no final, preencher as coisas que a gente pedir. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Sua presença, pedindo a Ti força e graça e amor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, lava a nossa vida no Teu sangue. Senhor, nos ajude a vivermos uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida congregando, Senhor, com alegria. Tira de nós, Senhor, todas as intrigas, todas as contendas, todas as brigas. Senhor, que possamos pregar este Evangelho. Senhor, o mais importante de tudo isso é despertarmos, Senhor. Nós precisamos, como cristãos, ser despertados neste tempo.
Ainda que o Senhor venha, ainda que muitos venham ter a promessa do Senhor como tardia, o Senhor não tarda, mas antes é longânimo para aqueles que estão no caminho errado. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja no meio dos anos. Senhor, nos restaura a tua plena comunhão e que possamos viver para a glória do teu nome. Porque perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. E breve o Senhor virá para arrebatar o teu povo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Convido você para preencher aquele formulário que a gente entregou para vocês. Se tiver alguma pergunta, amém. Se não, só preencha a primeira parte. Põe o WhatsApp e aí você coloca para mim se você quer os vídeos excedentes, aquilo que nós não passamos. Aí eu mando para vocês, faço um grupo de transmissão lá e mando os vídeos para você se aprofundar nesse estudo com o tempo e estudar um pouquinho mais. Amém? Deus abençoe.